cada ano que a gente usou na aula passada, a gente vai usar ele como filtro, né, para essa segmentação. E o que é a ideia dessa segmentação, né? Ela torna os nossos gráficos dinâmicos, né? Então, por exemplo, se eu quero saber como que foi a diferença entre meta e receita, né? A meta é o gráfico de linhas, né? Branco, e a receita é o meu gráfico de barras, né? Então a gente pode ter essa visualização por 2019, por 2020, né? Então vocês podem ver que o nosso gráfico ele vai variando dinamicamente de acordo com os valores, né? Então se eu quero saber quanto que eu vendi de VBA, por exemplo, né? Visual Basic, né? Aí eu tenho, no mês de janeiro, eu vendi ali 43.200, né? Então, a gente tem essa visualização por produto, né? Ou se eu quero analisar um vendedor para saber qual vendedor foi melhor em tal ano, né? Por exemplo, em 2019, eu tive o Alum como meu melhor vendedor, vendendo 112 mil. Então, é isso que a gente vai fazer na aula de hoje, né? Lembrando que no material eu deixei esse template para vocês, né? Fazerem, quem quiser fazer junto comigo, quem quiser fazer depois, tem o template para vocês baixarem lá no nosso Google Drive, né? Que está lá na descrição do grupo do WhatsApp, para quem não lembra. E o que a gente fez até aqui foi essa análise, né, na aula passada. Eu adicionei algumas coisas, né? Aqui, então, da aula passada eu adicionei algumas colunas, né, que foi a coluna meta, né, pra gente fazer um gráfico ali, um duplo gráfico, né, um gráfico que a gente pode traçar, né, a meta com o valor que a gente conseguiu, né, pra gente ver se a gente alcançou ou ultrapassou a meta. Então eu adicionei essa coluna meta. É simples, eu só criei alguns valores e adicionei para ficar visual essa meta, né? E também aqui nos vendedores, né, que seria o análise de vendedor, que é esse gráfico, né, que a gente criou, né, essa tabela dinâmica, né, que a gente vai criar o gráfico a partir dessa tabela dinâmica. Que eu fiz? Nesse caso a gente pode usar a função ou manualmente, né? Como a gente ainda não viu função é a nossa próxima aula, a gente pode adicionar manualmente. Que eu fiz aqui é só para a gente ter esse gráfico aqui, um gráfico transparente e o outro não transparente, porque para ficar mais visível quem vendeu mais, mas sabendo para a gente saber que tem outros, né? Então outros valores, né? Então o gráfico 1 eu fiz só para ficar só o valor mais vendido coloridinho e os outros transparentes, né? Então o que eu usei basicamente no que vendeu mais eu coloquei o valor total dele e o resto foi tudo zero, né? Para o meu gráfico ficar no zero, então não vai ser visível o meu gráfico nessa parte. Então o vendedor que vendeu mais, ele vai ficar coloridinho e por isso que eu coloquei só o valor dele, né? E os outros zeros, porque quando você vai plotar o gráfico, se ele está no zero, ele não fica visível. O mesmo vale para quando eu quero fazer meus gráficos invisíveis, né? Invisíveis não, né? Transparentes, né? Eu usei também a abordagem do gráfico que já está colorido, eu não preciso plotar ele, né? Porque ele já está visual. Então eu coloco ele zero e os outros 94 mil, 106 mil. Então esses valores. Eu não sei se a explicação ficou legal, mas quando a gente for montar, vocês vão ver que o porquê disso, né? É mais um visual ali para a gente ter um diferencial, mostrar para vocês esse diferencial, mas poderia fazer só com um tipo de gráfico, né? Porque aqui nesse caso também a gente vai juntar dois gráficos, né? E aí a gente vai seguir o gabarito, né, para fazer bem parecido com ele. E aí a gente vai ver também uma função do Excel aqui, né, que a gente tem, que é a segmentação de dados, né, que a gente pode, por exemplo, em vez de eu ficar aqui clicando, por exemplo, 2020,
a própria segmentação de dados ela vai me dar uma caixinha, vocês vão ver. Então vamos começar a fazer o nosso primeiro gráfico, que seria o meta versus receita, né? Então a gente pega do zero aqui, né? A gente pode aumentar aqui para a gente colocar os nossos valores. Eu vou aumentar só no zoom aqui, vocês fiquem à vontade para melhorar. Eu vou colocando maior aqui para ficar mais visual para vocês. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o meta versus receita, né? Que era o gráfico que a gente a tabela dinâmica que a gente tinha feito, que a gente vai transformar em gráfico, né? Que era a tabela dinâmica de quanto que a soma do valor que eu vendi por cada mês, né, do ano. Então, no ano de 2021, no mês de janeiro, eu vendi 47 mil, no de março eu vendi 41 mil. Então, foi aquela tabela dinâmica que a gente fez. Se vocês esqueceram qual tabela dinâmica foi, tem lá no nosso material qual, né? Mas basicamente ela é a nossa receita, né? O nosso valor de receita que a gente viu. Então, o que a gente vai fazer? Em algum lugar em branco aqui no nosso Excel, em alguma célula, né? Em branco a gente vai clicar nela, vocês vão ver que vai ficar verdinho, né? O que a gente vai fazer? A gente vai vir na nossa barra de opções, né? E vai vir no inserir. E aí vocês vão ver aqui que tem gráficos recomendados, né? Então a gente também tem que ficar de olho nesses gráficos, né? Se são valores categóricos, a gente coloca algum tipo de gráfico, por exemplo, de rosquinha ou de donuts, né, que a gente conhece. Se algum numérico, a gente usa geralmente de barras ou algum outro gráfico para mostrar essa distribuição de valores, né? Como a gente está trabalhando com números, a gente vai usar de barras e de linhas também. De linhas bastante interessante para a gente usar esse tipo de gráficos, né? Sempre se atente ao tipo de gráfico, né? A gente tem gráficos, por exemplo, de dispersão, né? Que vocês vão ver onde que os pontos estão mais ligados, né? Então, onde que, por exemplo, em qual mês eu tenho o foco das vendas, né? A gente pode usar, por exemplo, o gráfico de dispersão para ver. Mas, nesse caso, é melhor a gente ver no gráfico de barras, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente clica numa célula em branca e a gente pode vir aqui, ó, inserir gráfico de colunas ou barras. Ele vai perguntar qual tipo de gráfico que eu quero usar. Eu tenho o gráfico de barras laterais, horizontal ou vertical, né? Nesse caso aqui, eu vou usar o meu gráfico na vertical, né, para cima. Então, eu coluna 2D, tem gráficos 3D também, fique à vontade para vocês escolherem. Mas aqui para o nosso dashboard, né, que a gente está criando, é mais interessante a gente usar esse gráfico de 2D. Vocês vão ver que a hora que vocês clicarem, vocês podem arrastar aqui um pouquinho para baixo, não vai aparecer nada, né, porque a gente não inseriu nada nesse gráfico ainda, né. Então, qual que é a ideia? A gente vai clicar com o botão direito do mouse e vai abrir um monte de opções, vocês vão ver. Mas a opção que mais interessa pra gente é essa selecionar dados. Porque aqui a gente vai selecionar a coluna que a gente quer, ou as colunas, porque a gente consegue fazer 2 gráficos, 3 gráficos, o tanto de gráficos que vocês quiserem adicionar. No máximo que a gente vai ver aqui é 2 gráficos, né? Mas fiquem à vontade para brincar com os dados, vocês podem fazer mais tabelas dinâmicas, né? E irem brincando com os dados, né? Então, selecionar dados. E aí, beleza. Aí vai aparecer essa caixinha de selecionar dados, né? E aí, o que eu faço? Vai ter um botãozinho aqui, ó, adicionar. E nesse botãozinho, a gente pode dar um nome para a nossa série, né? Então, se a gente vier aqui no gabarito, a gente deu receita para o nome da nossa série, né? Então, a gente pode dar o nome de receita, que é o nome da série, e o que vai ter nos valores da nossa série. A gente pode apagar, e os valores da nossa série, eles são esses valores, né? Que é os valores que eu tenho por ano. Vocês vão ver que quando a gente usar segmentação de dados, esses valores por ano, aqui ele está pegando de 2021, né?
Mas quando a gente usa a segmentação de dados, ele troca automático para 2019, 2020 na nossa própria tabela. Então não precisam se preocupar, peguei só os valores de 2021. Se a gente usar a segmentação de dados, eles vão trocar para a gente automático, beleza? E a gente consegue trocar também manualmente, igual a gente estava fazendo na tabela dinâmica. Aqui, beleza? E quando eu seleciono, selecionei toda essa coluna, os valores dela, e eu dou um OK. Então, essa foi a receita do meu ano de 2021. Beleza, vou dar um OK aqui para ficar mais visível para vocês. Só que tá esquisito aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem aqui um negócio azul. Então a gente ainda vai editar, vamos voltar lá para a gente selecionar dados, né? E aqui no rótulo do eixo horizontal, né? Que é o que a gente vai fazer? A gente vai vir em editar e a gente vai vai selecionar os nossos meses, né? Porque aí beleza, agora então cada mês eu vou separar por meses, né? Então vou rotular o meu eixo, né? Então no mês de janeiro 47.200, certo? Então, mudei o meu rótulo da minha receita, né? Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Então, se eu tenho 47.200 em janeiro, aqui no meu gráfico, ele tem que dar 47.200, certo? É o valor que ele está mostrando. Daí, se eu mudo aqui para 2020, vocês podem ver que ele atualizou. Então, a segmentação de dados ela vai vir, a gente vai ver ainda ela, no mês de janeiro, 47.500. Ela vai vir para ficar mais fácil de manipular, não ficar toda hora eu vindo aqui, selecionando algum ano. Então, acho que a gente estava em 2021 aqui, né, se eu não me engano. Isso, a gente estava em 2021. Beleza. Mas aí eu tenho a minha receita, mas aí eu quero colocar a minha meta para saber qual foi a diferença entre minha meta e receita visualmente, né? Porque aqui a gente consegue ver que foi perto de 16 e poucos mil, né? Mas aqui eu quero visualmente esse valor, né? Então a gente tem a receita, que é a minha meta, né? A gente tem a receita e a minha meta, quanto que eu quero ultrapassar. Então a gente pode adicionar dois gráficos aqui. Então, se eu vier aqui de novo e selecionar dados, eu consigo adicionar. Nome da série, eu posso colocar meta. E qual os valores vão estar dentro dessa minha série? Vai ser esses valores da minha meta. Então, a minha meta é sempre a mesma, né? A meta para todos os anos vai ser a mesma. Se você tiver metas diferentes para cada ano, aí a gente tem que fazer uma tabela dinâmica, igual a gente aprendeu na aula passada. Mas aqui eu defini que todos os anos eu tenho a mesma meta de vendas, né? Que é o valor de vendas, né? Então, se a gente der um OK, vocês podem ver que adicionou aqui embaixo, mas vamos mudar ainda. Vamos aqui no editar e vamos colocar por meses, né? Certo? O nosso rótulo. Beleza, então adicionei minha meta, minha receita, e aí eu tenho um gráfico de barras aqui, que vocês podem acompanhar. Se eu clico no gráfico de barras, ele mostra quais dessas colunas aqui no Excel ele selecionou, ele está representando esses dados, né? Bom, só que visualmente fica melhor a gente colocar num gráfico de linhas, né? Essa parte de metas. Claro, vocês podem deixar assim, mas aqui a ideia é a gente deixar mais visualmente, melhor visualmente, né? Porque se você está fazendo um projeto e pensar no visual dele, você vai agradar mais pessoas, você vai surpreender, por exemplo, seu chefe, né? Quando você chegar com um dashboard desse em Excel. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar com o botão direito aqui, a gente deseleciona tudo, a gente seleciona só onde está o nosso gráfico, e aí a gente pode fazer o quê? A gente tem as opções, selecionar dados, formatar, e aí a gente clica aqui no nosso gráfico,
E formatar a área de plotagem, a gente pode mudar as cores e tal, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é alterar o tipo de gráfico. Então, aqui a gente tem alguns tipos de gráficos, né? A gente tem os gráficos recomendados, mas eu quero alterar só o meu gráfico do tipo meta, né? Que é o gráfico laranja. Então, a gente pode clicar em cima de um deles e aí já vai aparecer as opções dele. E aí você pode vir em alterar tipo de gráfico. Aí vocês vão ver que aqui aparece o gráfico de receita e o de meta, né? Que é o gráfico azulzinho e o de meta. E aqui mostra uma exibição de como ele vai ficar, certo? Deixa eu aumentar. Não dá para aumentar aqui a exibição para vocês. Mas então o que eu quero fazer? Eu quero mudar o meu gráfico de meta. Então eu tenho o gráfico de linhas. Eu vou selecionar o primeiro. Tem vários gráficos de linhas, né, galera? Linha 100% empilhada, linha marcados. Mas aqui a gente vai usar o gráfico de linhas mais simples, né? Então, aqui, tipo de gráfico, ó, vocês verem a opção tipo de gráfico, eu vou ter essa caixinha onde eu posso escolher de linhas. Então, vocês vão ver que a exibição do nosso gráfico aqui, ó, a gente pode ver como é que vai ficar. Ficou melhor visual, mas ainda a gente tem muita coisa para trabalhar nele. Beleza? Damos ok. Fechou. Alguma dúvida até agora, galera? Se tiverem dúvida, vão mandando no chat. Eu não sei se eu tô falando rápido. Daí vocês mandam no chat, por favor. Bom, aqui, então, o que a gente precisa fazer com o nosso gráfico ainda? Bom, as letras brancas, as letras aqui, elas estão no meio cinza, né? Eu quero colocar minha letra branca, né? Os meus números brancos, perdão. Então eu seleciono a caixinha que é referente aos números, né? E aí eu venho aqui no Azinho, a cor da fonte, e eu mudo ela para branca. Então, espera que eu selecionei coisa demais. E aí eu posso mudar as cores para branco. Como aqui está com fundo, a gente vai ter que tirar o fundo primeiro. Então vamos lá. A gente vai tirar o preenchimento primeiro, que é o preenchimento branco, né? Porque senão não vai dar para ver as letras, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o preenchimento, que é um preenchimento branco, ó, se vocês verem. Vou colocar aqui em cima para ver que a gente vai tirar esse preenchimento para ele ficar transparente, né? Então a gente seleciona o nosso quadradinho, né? Que é a nossa tabelinha. E aí o que a gente vai fazer? Vai abrir algumas opções aqui do lado, né? E o que eu vou fazer? Tem a parte de preenchimento. Então, nessa parte de preenchimento, eu coloco sem preenchimento. Vocês vão ver que ela ficou transparente, ó. Dá pra ver agora tudo que tá atrás dela. Então, eu vou botar ela aqui pra trás. Mas lembrando que ela tá transparente, ela tá branca aqui, porque o meu fundo tá branco. Então, agora o que eu faço? Eu vou alterar a cor das letras lá no nosso dashboard, porque senão aqui vocês não vão conseguir ver. Então, o que a gente pode fazer? A gente já pode pegar esse gráfico e modificar as próximas coisas nele. Lá no nosso dashboard, né? Que a gente criou a telinha. Então, tem essa telinha do zero aqui para vocês fazerem nela, né? Então, vamos lá. O que você pode fazer? Você seleciona esse gráfico, dá um Ctrl X nele. Ele vai sumir. E aí, aqui no nosso do zero, né? A gente troca a nossa planilha. Do zero a gente dá um Ctrl V para colar ele aqui, e a gente pode ajustar ele aqui, ó, ajustar o tamanho dele, a largura. Beleza. Mas aqui vocês podem observar que as letrinhas estão muito apagadas. O que eu faço? Eu mudo a cor dela para branco. Agora eu consigo mudar a cor dela para branco porque eu tirei o fundo, né? Tava branco lá, vocês não iam conseguir ver porque eu tava colocando branco em cima de branco, né? E aí o mesmo aqui para os meses, né? Se vocês selecionarem só a caixinha dos meses, vocês vão ver que tá. Selecionar só as caixinhas dos meses
aqui na página inicial, eu consigo mudar a cor do meu gráfico. E aí, agora vamos para as personalizações, né? Aqui no meu gabarito, eu usei, vocês podem ver que o meu gráfico de linha, ele tá muito mais suave do que ele tá no nosso, que a gente acabou de criar, e eu usei as cores azul e verde, e um pouco de verde água, né? Um gradiente. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Primeira coisa é o nosso gráfico de linhas. Vamos colocar, a gente seleciona só o gráfico de linhas, ó. A gente vai selecionar ele e aí a gente vem na opção linha de preenchimento. Na linha de preenchimento a gente consegue mudar a cor da linha, então a gente consegue colocar ela branca. Opa, já tá ficando legal, tá ficando legal. Tá ficando parecido com o que a gente fez. E aí, se a gente ver aqui no nosso gabarito, a nossa linha está muito mais suave, está muito mais visual. Então, o que eu venho aqui, eu clico aqui no meu gráfico de linhas, eu venho aqui na caixinha linha de preenchimento e tem uma opção chamada linha suavizada. Eu clico nela, aqui a gente já está vendo os nossos valores suavizados. O que a gente pode? A gente tem marcadores também. Marcadores, a gente tem algumas opções de marcadores, por exemplo, a gente pode colocar eles branco, né? A gente pode mexer na transparência. Bom, os marcadores aqui a gente pode passar por cima, mas a gente pode voltar neles depois, quando a gente for arrumar algumas coisinhas. Bom, aqui vamos voltar aqui então no meu gráfico de linhas. Aqui a gente pode mudar também as opções de marcadores. A cor do marcador ali a gente pode deixar branco mesmo, mas o que a gente vai fazer? Se vocês verem, todo marcador é essas bolinhas aqui, né? Que mostram onde que o eixo X se encontrou com o Y, né? Então, aqui nesse caso, no abril, se encontrou aqui, né? Que é o 26 mil. Então, a meta era 26 mil e eu alcancei 45 mil. Então, o marcador é essas bolinhas, né? Então, se eu clicar no meu gráfico de linha, a gente tem uma opção chamada marcador aqui. E nessa opção de marcador, a gente tem opções de marcadores. Bom, aí você tem que colocar o marcador ao selecionar a opção interno, né? Que ele vai selecionar. E aqui tem vários tipos de marcadores, né? Eu gosto muito do marcador de bolinha com o tamanho 8. Que aí ela fica uma bolinha. E aqui a borda do nosso marcador, se vocês observarem, ela tá laranja. Não tá legal, né? A gente poderia colocar ela azul, mas vamos colocar ela branca para combinar com o nosso gráfico de linhas. Coloquei aqui a cor do meu marcador. Aqui, pra vocês observarem, tem a cor da borda, tem a cor do próprio marcador. Então, se eu colocar ele verde, ele muda a cor de dentro dele. Vamos deixar tudo branco mesmo. E aí eu tenho a cor da borda também. Então, meu gráfico agora, ele tá bem arrumadinho, mas ainda a gente precisa arrumar as cores, o espaçamento entre os gráficos. Então vamos arrumar o espaçamento entre os gráficos, né? De barras, né? Eu clico aqui em cima de algum deles, ele seleciona todos os meus gráficos de barra. Claro, se você quiser fazer só para um, você pode desselecionar os outros, né? E só selecionar no que você quer. Mas se você seleciona todos, a configuração vai persistir para todos, né? Então, a gente tem essa opção aqui, ó, opção de série, que ela vai a série, se vocês lembrarem, foi o gráficozinho que a gente adicionou, né? A tabelinha que a gente pegou a nossa tabelinha dinâmica e ela virou um gráfico. Então, a opção de espaçamento, se a gente diminuir ela, vocês podem ver que o nosso gráfico ele fica mais perto um do outro. Então, aqui se eu colocar, por exemplo, eu gosto muito de usar o 108%, né? Que ele não fica nem tão grande, nem tão pequeno, o espaçamento entre os gráficos, ele fica mais visual.
Bom, mas ainda tem a parte da cor, né? Que a gente não mexeu. Vamos mexer na parte da cor do nosso gráfico, né? Então, vamos vir aqui, a gente seleciona todos para persistir essa cor nos meus dados todos. E o que eu faço? Eu venho aqui na opções de linha de preenchimento e vocês vão ver aqui que tem preenchimento sólido, preenchimento gradiente, está no automático. Mas para ficar com aquelas cores mudando, a gente seleciona o preenchimento gradiente. Você vai ver que ele pegou uma cor padrão aqui e preencheu, né? Mas a gente pode mexer nessas cores gradiente, né? Deixa eu só confirmar qual que é a cor de cima e qual que é a cor de baixo. É o azul em cima e o verde embaixo. Então, a gente vem aqui. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem marca de gradiente. Então, aqui a gente consegue mudar a cor. Então, a gente seleciona um desses marcadores, ó, e nele a gente vai mexer na cor. Então, aqui a cor, por exemplo, na cor de cima, eu vou usar o azul, igual a gente usou aqui, e na cor de baixo, eu seleciono o outro marcador. Então, você pode ver que tem marcador 1 de 2 e marcador 2 de 2, certo? E aí eu seleciono um verde que eu gosto. Mas aqui, como eu selecionei só uma coluna, ele persistiu só para uma coluna dessa minha tabela. Então vamos selecionar todas elas, vamos mexer na cor de todas elas aqui. Então eu coloco a cor azul, que é a parte de cima, e a cor verde. Mas ainda está muito forte esse verde, então eu aumento um pouco esse meu azul e eu diminuo um pouco esse verde. Ó, então vocês verem, tá bem perto do nosso gabarito, né? Bem perto das cores do nosso gabarito. Aí, claro, vocês podem brincar com a cor que vocês quiserem, vocês podem até alterar a cor do nosso layout aqui, né, que a gente está usando. Por exemplo, você pode vir aqui no preenchimento dele e mudar a cor que a gente está usando ele, ó. A gente pode usar várias cores, você pode usar até o gradiente, né, usar algum gradiente. Mas aí fica a escolha de vocês, mudar a cor dele, ó. Então você pode colocar uma outra cor diferente, ó. Mas aí eu opto por cores mais escuras porque elas destacam, a gente consegue colocar mais destaque nos gráficos, né? Porque a gente coloca cores mais vivas no gráfico e cores mais escuras na parte de trás, você dá um destaque para o nosso gráfico. Bom, aqui o nosso gráfico ficou show de bola. O que a gente precisa fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a segmentação de dados. Então, vamos ver. A segmentação de dados não é nada mais, nada menos do que esse filtrozinho aqui, por exemplo. Só que de uma maneira mais visual, uma caixinha, que a gente vai modificar ela, claro, ainda também. Então, aqui, se a gente vier aqui em meta versus receita, a gente tem por ano essa segmentação de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui inserir, tem essa opção segmentação de dados, né? Mas como eu quero para mudar por ano aqui, ó, a gente seleciona todas essas minhas colunas e todas elas eu vou mudar de acordo com o ano. Se vocês lembrarem, né? Toda minha base, todas as linhas tinham um ano, né? Então, é a partir dessas linhas que a minha segmentação de dados vai funcionar. Então, eu seleciono todas essas minhas colunas e aí eu venho nessa opção segmentação de dados. E aí ele não vai funcionar. Por quê? Porque a gente tem que selecionar ele funciona só para tabelas dinâmicas, segmentação de dados. Então, se a gente selecionar tudo, ele não funciona. Ó, se eu tentar fazer uma segmentação de dados aqui para meta, ele não funciona, porque ele funciona só para tabelas dinâmicas. Por isso que eu optei por usar uma meta para todos os anos iguais. Se a gente fosse fazer uma meta diferente, daí a gente poderia fazer uma tabela dinâmica para eles também.
Então, lembrando que a segmentação de dados só funciona para tabela dinâmica. Então, eu seleciono tudo que é tabela dinâmica e aí eu clico em segmentação de dados. E aí, o que eu quero saber de acordo com o ano, né? Então, eu seleciono a caixinha ano e dou um OK. Opa, vocês vão ver aqui que ele me deu essa caixinha aqui que ela é mais visual, ela é mais fácil, né? Porque eu não preciso ficar clicando aqui, desselecionando, selecionar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu clico em 2019, meus valores mudam. 2020, valores mudam. 2021, os valores mudam. Então, essa segmentação de dados é nada mais, nada menos do que isso daqui. Só porque isso aqui eu apliquei algumas coisinhas para ela ficar mais bonitinha. Então, vamos dar um Ctrl X para transportar ela aqui do zero, né? Então, a gente transporta ela para cá. E beleza, eu preciso encaixar ela aqui nesse meu balãozinho, né? Esqueci o nome dessa forma geométrica. Então a gente precisa adicionar no meu balãozinho ali. O que eu vou fazer? A primeira coisa vamos mexer no visual dela, né? Então, posição do layout. Se a gente clicar aqui do lado na posição do layout, como eu tenho 1, 2, 3, número de colunas vai ser 3 colunas. Opa, já ficou uma do lado da outra, já ficou legal. Daí, o que eu posso fazer também? Eu posso tirar esse cabeçalho, né? Porque esse cabeçalho aqui, para mim, não me importa, né? Então, eu posso vir aqui, ó, a gente tem configurações de segmentação de dados, opção configurações de segmentação de dados. E nessa configuração tem essa aqui, ó, cabeçalho. Eu posso desselecionar ela e dar um OK. Vocês vão ver que o cabeçalho sumiu. Beleza, aqui já ficou melhor visualmente, ó. Mas aí vocês podem encaixar ela aqui, ó. Beleza, mas ainda tá esquisito, né? Beleza, você pode selecionar ela. E aí, você vai ver que aqui na nossa barra de opções tem a opção segmentação. No material que eu deixei para vocês, eu já deixei as opções de segmentação dessas cores, né? Algumas outras cores, se vocês quiserem brincar. Mas beleza. Eu quero fazer esse dashboard para outro projeto da minha empresa. O que eu faço? Eu estou limitado a essas cores aqui, que a gente vai aplicar esse padrão de cores nessa minha segmentação de dados. Não, você pode tanto criar manualmente, novo estilo de segmentação de dados, ou você copiar um que já existe. Por exemplo, eu vou copiar esse vermelhinho aqui, duplicar, eu dou um nome qualquer para ele, você vai ver que ele duplicou aqui na frente, e aí eu posso vir aqui modificar, e aqui na segmentação de dados inteira eu posso, por exemplo, eu quero mudar a cor, quero deixar negrito, então eu venho aqui, eu clico nela, modificar, formatar, e aí eu posso mexer na fonte. A fonte geralmente usa Montserrat. Negrito, você pode colocar negrito itálico. Então você pode colocar negrito. Tamanho, você pode aumentar o tamanho da sua fonte, né? Borda, preenchimento. Então preenchimento, vamos colocar o verde que a gente usou, só para a gente observar. Ó, então a gente tem essas opções, ó. Então vocês podem ver que minha segmentação de dados está funcionando nesse gráfico aqui, porque a segmentação de dados ela trabalha junto com o gráfico. Então se eu transportei esse gráfico e a segmentação de dados para outra planilha, ela vai funcionar normalmente, porque um está ligado ao outro, né? Então, beleza. Mas aqui eu vou aplicar a cor que eu coloquei aqui, a cor de fundo, ó, é a cor azul, certo? A cor azul é a cor que eu estou usando. E aí, aqui a gente criou a nossa segmentação de dados e o nosso gráfico. É muito legal essa parte. Te diferencia no mercado saber criar essas coisinhas, né? Que deixam o gráfico dinâmico. E alguma dúvida, galera? Porque se não tiverem dúvida, a partir daqui eu posso deixar a aula mais rápida, alguns conceitos, né? Que a gente foi vendo. Se tiverem alguma dúvida, manda aí no chat, não precisa ter vergonha.
Se eu estiver falando rápido demais também, eu posso dar uma acalmada. Ou se ficou algum conceito que eu não expliquei legal, vocês não entenderam, vão me puxando a orelha aí, fazendo favor. É, receita por produto, né? Então, na receita por produto é bem de boa, né? A gente pode usar um gráfico de linhas, né? Se a gente vê aqui, o que é a nossa receita por produto? A gente tem o nosso produto, cada mês dele, a gente quer saber a nossa receita por produto, mas aqui a gente separou essa receita por meses, né? Então, vocês verem, está separado por meses. Então, normal, vamos ver como é que insere o gráfico. Eu clico em alguma célula branca, venho em inserir nas nossas opções, e aí aqui eu insiro um gráfico, só que dessa vez eu quero adicionar um gráfico de linhas, né? Então já venho aqui, seleciono um gráfico de linhas, ele cria uma caixinha em branco porque eu não selecionei nenhum dado para ele ainda, né? Nenhuma seleção. Então a gente clica dentro dele, botão direito do mouse, e a gente vem em formatar área do gráfico. Não, a gente ainda não usou a formatação do gráfico. A gente pode formatar ele antes, mas para ficar efeito visual, vamos fazer passo a passo, né? Então, selecionar dados. A gente selecionar dados, o que a gente faz? A gente vem aqui em entrada de legenda de série. Série, se a gente lembrar, é as colunas do nosso Excel que a gente transformou em tabela dinâmica, né? Então, a coluna da tabela dinâmica a gente vai adicionar aqui. Então, vem aqui em adicionar. Nome da série, eu vou pôr produto, vou pôr valor produto, acho que fica legal usar assim, valor produto. No material eu não lembro qual que eu usei, mas depois a gente dá uma olhada. Aí eu seleciono todos os valores do meu produto aqui nos valores da série e dou um OK. Beleza, eu tenho todos os valores do produto. Beleza. Guilherme, se tiver como criar algum outro Meet pra gente, pra hora que eu terminar essa parte aqui, a gente já vai para outro Meet, porque esse aqui vai cair. Então, beleza. Mas aqui vocês podem ver que ainda não apareceu gráfico nenhum, né? Se eu fechar aqui, ele não aparece gráfico nenhum, né? Então, vou selecionar dados. Opa, desselecionou aqui. É o nome da série, valor prod. Vou pôr o valor prod de produto. Vou pôr o valor underline produto. Aqui eu seleciono todos. Vocês vão ver que aqui ele cria um gráfico, mas ele cria um gráfico total, não por meses, né, igual a gente quer. E a gente não quer criar um gráfico de linhas com 1, 2, 3, 4. A gente quer usar os meses, né, que é o nosso rótulo, né, que é o rótulo. Então vamos adicionar aqui os nossos rótulos, né? Então selecionar dados, rótulos do eixo horizontal, a gente seleciona os nossos meses, esse vai ser o nosso rótulo. Beleza? Opa, tá legal aqui. A gente pode dar um Ctrl X. A gente dá um Ctrl X, vem pro do zero, né? Que é o que a gente está criando. E a gente cola ele aqui. A gente tem muita coisa para modificar ele ainda. A gente pode ajeitar a largura e a altura dele aqui. Vou botar um pouquinho ele para cima. Ajeitar um pouco a largura dele aqui para baixo. E aí, o que a gente tem que fazer para ficar parecido com o que a gente tem? A gente tem que tirar o fundo, né? Então, a gente seleciona ele. A gente pode vir aqui em formatar a área do gráfico. E aí eu vou ter todas essas opções, né? Em preenchimento, eu coloco sem preenchimento. Aqui eu já tirei o fundo do meu gráfico, né? Então, já mexi em alguma coisa nele. O que a gente ainda pode modificar nele? A gente pode mexer na borda, a gente pode pôr cantos arredondados, mas o que eu gosto de mexer aqui, nessa parte aqui dele, é as propriedades. Você pode mexer no tamanho também, né? Mas o que a gente pode usar é bordas suaves, a gente pode suavizar as bordas dele. Mas isso é mais visual aqui do que importante. O
Porque se a gente souber fazer para a estrutura do gráfico, a gente sabe fazer por de linha, né? Então eu vou fazer no de linha, porque é o visual mesmo. Então no de linha aqui, por exemplo, eu posso opções de série, a gente não consegue selecionar nada, né? Porque só tem uma série nele, né? Se tivesse mais de uma série, a gente poderia selecionar alguma opção. Série, lembrando, a série é a tabela que a gente adicionou. Vamos mexer aqui na cor dele, né? Vamos colocar na linha gradiente, a gente pode selecionar a linha gradiente. E aí a gente não precisa desse tanto de marcadores aqui, né? A gente pode usar só dois, né? Então a gente pode dar um delete em dois desses. E a gente pode usar as cores que a gente estava usando, né? O padrão. Verde e azul que a gente estava usando. E aí tá muito apagadinho, né? Então eu vou usar um pouco mais de verde aqui para deixar ele mais forte, o tom de verde, ó, vocês olharem. O tom de verde agora dele ficou mais forte. Então eu mexi no gradiente, né? E aí a gente tem as opções de marcadores também, que a gente utilizou no de linhas passado. A gente pode usar nesse, que é opções de marcadores interno. Eu posso selecionar a bolinha e o tamanho dela, tamanho 8. E a cor dela, branca. A borda branca também. E aí, mas aqui eu fiz só para uma borda, né? Fiz só para um marcador, né? Vamos fazer para todos. Marcadores. Selecionar cor branca. E deixa eu ver aqui. Marcadores. Opções de marcadores. Interno. E a gente seleciona a bolinha. Então, a cor dele é branca. A borda dele é branca. E aí o tamanho 8. Beleza? Então fica bem visual os nossos marcadores. Deixa eu só... Vamos só mudar a cor das letras, né? Como a gente tinha visto. A gente clica dos números e das letras, né? A gente clica em cima deles e seleciona a cor branca aqui, né? A fonte, cor de fonte, vocês verem ali em cima, cor de fonte branca. Fechou? Vamos para o outro Google Meet, que aí a gente termina essa parte aqui e aí se ficar alguma coisa a gente vê na próxima aula juntamente com as fórmulas, certo? Vamos para o Google Meet, para o próximo, porque esse aqui vai cair, então o Bo já mandou para vocês o link, certo? Aguardo vocês lá. Bom, galera, como o pessoal, acho que tinha 40 pessoas, entrou 38, eu vou continuar a aula aqui para não atrasar. E aí, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer uma segmentação de dados para cada produto, né? Então, Excel, Power BI, para eu não ter que selecionar manualmente, né? Então, eu seleciono a minha tabela dinâmica, né, que a gente viu na aula passada. Eu venho no inserir, segmentação de dados, e aí eu quero por produto. Eu criei aqui minha segmentação. Então, eu vou dar um Ctrl X nela. Vou colocar ela aqui, do 0. Ctrl V, né? Ué. Ela colou aqui em cima. Bom, aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa modificar por produto quanto que foi a venda de acordo com aquele mês, né?
Então a gente pode fazer o quê? A gente pode, ó, se a gente clicar aqui, vocês podem ver que o meu gráfico ele já está atualizando, né? O Word, por exemplo, o Word no mês de março ele vendeu 38.900. Então vamos aplicar aqui as opções que a gente tinha visto. A gente viu, né? Primeiro a gente tira o cabeçalho. Fechou? Tiramos o cabeçalho. A gente pode vir ainda em tamanhos e propriedades, porque aí a gente pode colocar, como a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, a gente seleciona aqui em posição. Não, pera. Calma. Acho que eu abri o local errado. Tamanhos e propriedades. Aqui, ó, número de colunas. Tinha bugado alguma coisa. Número de colunas a gente seleciona 6, né? E aí a gente tem que colocar num tamanho aqui que fique visível as coisinhas escritas, né? Então, PowerPoint, Power BI, Excel, mas ainda a gente pode arrumar ele aqui, o tamanho dele. Vamos colocar ele aqui, ó, que a gente vai mexendo no tamanho dele para dar certinho. Como aqui ficou grande, a gente pode aumentar esse template aqui, ó, o tamanho dele, para suportar esses meus valores, né? A gente pode dar até uma diminuída nele aqui, para ele não ficar tão colado. E aí a gente pode mexer aqui. Aqui é a parte visual, né, galera? Então, vocês podem brincar. Bom, como eu já deixei aqui na segmentação pronto para vocês, a gente pode só aplicar o nosso tipo de formato, né, de segmentação. Isso aqui é um estilo, né, uma estilização para ele. Como eu mostrei para vocês, vocês podem estilizar, vocês podem pegar esse projeto e mexer nas opções, estilizar, colocar um verde, um vermelho. Aqui eu vou usar as cores do template, né? A gente usou o azul. Então, aqui deixa eu tirar um pouco do zoom. E agora vamos testar, né? O Excel, eu quero saber quanto que eu vendi de Excel em janeiro. Em janeiro eu vendi 36.500. Então, se eu voltar aqui na minha análise, em janeiro do Excel, eu vendi 36.500, certo? Se eu selecionar, por exemplo, o VBA, 43.200, vamos ver se os dados estão concisos, estão certinhos aqui, né? VBA, Visual Basic, peraí que eu agora esqueci, 43.200 em janeiro. Visual Basic, então ele está 43.200. Então os meus dados eles estão, peraí que eu estou no errado. 43.200, então meus dados eles estão certinhos, né? Não mostra para vocês, mas quando eu clico aqui em cima, galera, mostra 43.200, mas não mostra para vocês, mas quando eu clico aqui em cima do ponto, ele tá 43.200 e tá compartilhando a tela inteira, deve ser alguma coisa mesmo no compartilhamento. Mas se vocês clicarem por cima aqui, se vocês forem acompanhando o material, vocês conseguem ver que está 43.200. Ele fala o ponto também, que é janeiro. Então é bem tranquilo. Então a segmentação de dados aqui a gente fez tudo certinho nela. Vamos partir para o próximo gráfico, né? Vamos partir para o próximo gráfico, que é o análise de vendedor, né? Que é aquele gráfico interessante, né, que a gente vai fazer, que basicamente eu quero saber quanto que aquele vendedor vendeu, e aí eu quero colocar só o que vendeu, o maior que vendeu, e os outros, o valor dos outros, né? Transparente, os que venderam menos e o que mais vendeu coloridinho, né? Então vamos criar a nossa segmentação de dados, né? O nosso gráfico, né? Vamos vir aqui, a gente pode vir aqui em inserir, vamos selecionar um gráfico de colunas,
A gente seleciona ele e a gente muda selecionar dados, né? E quais dados que me interessam? Me interessa esse dado e esse dado. Então, para os nossos transparentes, eu vou começar com os transparentes, né? Então, adicionar, eu vou adicionar esses valores. Opa, que adicionei no valor? Aqui a gente pode deixar ele como série 1 mesmo. E, se a gente não escrever nada aqui, ele escreve série 1. E os valores da série, eu vou selecionar esses valores. Beleza? O rótulo vai ser o nome dos funcionários. Opa, deixa eu editar aqui. E aí ele fica série 1. Pra vocês verem, o nome tá série 1. Beleza? Então, aqui eu não tenho o Alon, porque o Alon foi o que mais vendeu no total, né? O Alon, por exemplo, no ano de tal, no ano aqui, por exemplo, a gente está colocando por nome, né? Mas quando a gente selecionar por ano, que a gente vai fazer por ano aqui no segmentação de dados, né? A gente vai ver que vai mudar esse valor. Vai ter um ano, por exemplo, que o Gabriel vendeu mais, então ele que vai ficar colorido. Então a segmentação de dados ela vai atualizar a nossa tabela dinâmica, né? Ela atualiza automático para a gente. Então beleza. Aqui a gente observou que seguindo essa lógica, o Alon não é para aparecer mesmo, porque primeiro eu adicionei os valores que eu quero as minhas coluninhas transparentes, né? Porque eles venderam menos, eu quero mostrar a coluna só transparente, né? Então eu posso mexer aqui no tamanho da coluna, né? Se a gente vier aqui na opção de série, eu costumo usar 108%, porque eu acho que é um tamanho de espaçamento legal entre as colunas. Na largura de espaçamento, a gente vamos colocar sempre o nosso gráfico aqui todo sem preenchimento. Opa! Sem preenchimento. E aí a gente vamos selecionar essas nossas colunas do nosso gráfico e vamos colocar lá uma cor transparente, né? Vamos colocar lá aqui um cinzinha, só porque vamos deixar ela 70% transparente. Porque é como se eles tivessem vendido menos, ó. Se observar, é como se eles tivessem vendido menos, eles estão mais apagadinhos, né? Então essa é a ideia de criar esse gráfico desse jeito. É um diferencial, né? É um gráfico desse jeito, se fazer. E a borda, né? A gente pode mudar a cor da borda para preto, né? Para ficar. Podemos colocar um cinza, eu acho que combina mais um cinza. O mesmo cinza que a gente estava usando, só porque ele sem transparência. Então aqui a gente já deixou o nosso gráfico no esquema. E aí, mas ainda a gente precisa adicionar o gráfico de que só tem o vendedor que vendeu mais, né? Então, que vendeu mais em questão de valor. Então, selecionar dados, vamos adicionar outra série. A gente não precisa dar um nome para essa série. E aí a gente seleciona tudo. Vamos selecionar ela aqui. Beleza. Ela tinha selecionado juntamente com a 1 ali. Aí tinha dado esse problema. E aí ele cria série 2, podemos deixar com esse nome série 2 mesmo. Aqui no rótulo, a gente está usando o rótulo por nome, né? Então, vamos rotular por nome. Série 1, série 2. Opa, ele não adicionou. Perdão, esqueci de clicar no selecionar. Então, vamos fazer rapidinho aqui. E aí aqui no editar, a gente usa, dou um OK. E aí vocês verem aqui, ficou colorido quem vendeu mais e ficou escuro quem vendeu menos, né? Então, quando a gente aplicar a segmentação de dados, vocês vão ver que esses valores, vamos rapidinho aqui, mudar as cores. Aqui vai ficar branco mesmo, vamos dar um Ctrl X, selecionar tudo, dar um Ctrl X. A gente vem aqui para o nosso do zero. Opa. E aí aqui, o que a gente ainda precisa fazer? A gente precisa mexer no espaçamento, né, de todos eles, porque aqui ele está 108, aqui ele está 108, beleza?
E aí a gente mexer na cor aqui, né? Preenchimento gradiente, a gente colocar aqui azul, aqui o verde que a gente estava usando, o verde estava mais para cá, o azul estava perto daqui, ó. Então esse é o nosso gráfico de análise de vendedor, e aí a gente vai adicionar uma segmentação de dados para ele, né? Então a gente vai inserir segmentação de dados, e aí é que a gente quer, se a gente voltar aqui, ó, a gente por ano, a gente está fazendo por ano. Então, inserir segmentação de dados, seleciono um anozinho, ano, e aí ele atualiza meus valores ali, ó, se vocês verem. Essa parte aqui dos valores que a gente utilizou para manipular as colunas coloridas, as colunas apagadas, foi uma função, a gente vai ver na próxima aula funções, né? Então não precisa se preocupar, pega só o material e treina, porque a gente vai ver na próxima aula as funções, vai ficar mais claro porque que esse aqui está atualizando junto com essa segmentação de dados. 2020, por exemplo, quem vendeu mais foi o Paulo. Então, eu vou dar um Ctrl X aqui, ó, na minha segmentação de dados. Eu vim aqui do zero, colar ela aqui, ela ficou aqui em cima. Vamos mexer o que? A gente precisa tirar o cabeçalho, então a gente vem configurações de segmentação de dados, exibir cabeçalho, a gente desmarca. Então aqui já ficou melhor. Eu também quero colocar 3 colunas, né, para ficar um do lado do outro, né? Então vem tamanho e propriedade, posições e layout, número de colunas, 3. Beleza, já ficou uma do lado do outro. A gente pode mexer já no tamanho aqui para deixar no esquema. Um pouquinho menor. Aqui maior. A gente pode aumentar um pouquinho esse aqui de trás, porque ele ficou pequeno. Beleza? Vamos mexer aqui agora no que a gente tem. A gente pode aplicar a nossa segmentação, a gente aplica o nosso estilo, né? Que é o azul escuro nesse caso. Beleza, aplicamos o nosso estilo, tá pronto. E aí, a gente pode observar, 2019 foi o Alon que vendeu mais, 2020 foi o Paulo, 2021 foi o João. Então, sempre fica colorido o que é maior, que vendeu mais, e os outros ficam mais apagadinhos, né? Mas não deixam de constar lá. Poderia ser só um gráfico? Poderia, mas aí perde o visual, né? Porque o visual conta muito para, por exemplo, se você for mostrar isso para o seu chefe, né? Conta muito mostrar o visual para ele, é bastante interessante. Bom, vamos fazer só a última. Eu sei que passa um pouquinho do tempo, galera, mas só terminar essa aqui pra gente não ficar com nada pendente. Como essa aqui já está pronta, os valores aqui, ó, a gente vai fazer só a segmentação de dados para ele. Então, que não é nada mais. Que se a gente vê, é análise de vendedor versus produto, né? Então, o vendedor tal vendeu quanto de cada produto? E aí a gente vai fazer por ano. Fica mais interessante fazer por ano, porque a gente, por exemplo, fazendo total não é ideal, porque pode ter um vendedor que entrou em 2019 e um que estava lá desde o ano 2000. Então, provavelmente ele vendeu mais. Então, vamos fazer aqui. A gente seleciona essa nossa tabela dinâmica e a gente vai inserir uma segmentação de dados nela por ano. E aí, em ano 2020, por exemplo, o Alon vendeu 23.500 de Excel. No ano de 2019, ele vendeu um pouquinho menos, né? Ele vendeu R$1.000 a menos, né? Ele vendeu 22.500. E no ano de 2021, ele decaiu muito. Ele vendeu só 13 mil. Então, vamos dar um Ctrl X aqui. Vamos dar um Ctrl V na nossa segmentação e aplicar os mesmos passos, né? Configuração de segmentação de dados, a gente exibir cabeçalho, a gente não exibe, a gente tem que mudar colunas, né? Posição e layout, número de colunas, 3, certo? Aí vamos ajeitar o tamanho aqui delas. Vamos ajeitar um pouquinho o tamanho aqui também, para
Dá certinho. Aí, beleza? E aí, aqui que a gente aplica aqui, a gente aplica a nossa, aqui a gente vem em segmentação, e aí a gente pode aplicar as cores que a gente quer, né? No meu caso, azul claro. Opa, ficou um pouquinho ainda grande. Ainda tá um pouquinho. Beleza. Agora ficou bom. Só mais um pouquinho, que eu acho que ainda tá um pouquinho torto ali. Beleza, aqui agora vocês podem selecionar, por exemplo, 2019, o Alon vendeu do 22.500. E aí a gente viu que em 2020 ele vendeu R$ 1.000 a mais, né? Então, mas depois, por exemplo, aqui o Alon de Excel, ele decaiu e vendeu só 13 mil, né? Então, foi R$ 10.500 a menos que ele vendeu, né? Então, você pode analisar o vendedor e mostrar para o seu chefe o porquê que talvez o vendedor está passando por alguma coisa ou tal. E aí você conversar com o vendedor, né, para aumentar essas vendas, né? Ou até mesmo, por exemplo, o Excel parou de ser usado porque veio o Power BI para fazer gráficos muito mais facilitados, né? Então, por exemplo, tudo que a gente viu aqui em Excel, na parte de gráficos, o Power BI ele é muito mais fácil de fazer esses dashboards, por exemplo, né? Mas é bom saber em Excel também, porque essa parte de segmentação de dados é muito importante no Excel. Se a gente deixar ela mais bonitinha e trabalhar aqui, é legal. Então é isso a aula, pessoal. A gente vai passar a lista de presença. Tem uma palavra-chave. Deixa eu pegar aqui no WhatsApp, que eu não lembro a palavra-chave, pra vocês colocarem lá no, no formulário. E aí, gostaram da aula? Como é que foi? Foi rápida? Deu para entender? Com algum conceito que ficou vago? Pode falar. Quem levantou a mão? Opa, pode. Ah, não sei se vocês estão levantando a mão para falar que dá tudo certo. Acho que tá tudo certo, né? É... Lembrando que quem estiver assistindo pelo YouTube não tem a palavra passe, né? Porque as aulas, o intuito das aulas eu estar ensinando e vocês tirando dúvida, né? Então eu vou parar a gravação aqui para não